Nós estamos no terceiro dia da nossa novena de Pentecostes e nós estamos vendo por que é que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Antes de entender realmente o que é que significa pedir o Espírito Santo, nós precisamos saber o que é que o Espírito Santo já fez dentro de nós. Você se lembra que, por causa do batismo, nós já temos em nós um organismo sobrenatural. Esse organismo sobrenatural é que nos torna capazes de realizar atos que estão acima da nossa natureza. Você recebe isso no batismo. Se você, por acaso, cometeu um pecado mortal, isso é restaurado com a confissão. Agora, vamos analisar mais de perto este organismo sobrenatural. Para você entender como é que funciona, você tem que lembrar que existem duas realidades dentro desse nosso organismo sobrenatural, que são as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Mas, para distinguir essas duas realidades, que não são muito fáceis de explicar teologicamente, vamos fazer uma comparação para as coisas ficarem mais simples. Imagine que você é um barco. Esse barco, sem remos e sem vela, ele vai correnteza abaixo, não é verdade? Pois bem, por causa do nosso pecado original, por causa das consequências de nossa natureza decaída, o barco irá correnteza abaixo na direção do egoísmo. Então, é evidente, nós não vamos ser capazes de realizar atos sobrenaturais de amor, por exemplo. Por quê? Porque a correnteza nos leva para o egoísmo, para nós sermos o centro de tudo, para nós sermos o centro da nossa vida. A caridade é o contrário, colocar Deus no centro. Pois bem, para que a gente seja capaz de viver uma caridade sobrenatural, Deus então nos dá as virtudes infusas e nos dá os dons do Espírito Santo. As virtudes são como se fossem remos e os dons do Espírito Santo como se fossem velas. Então lá está o seu barquinho. Você acabou de ser batizado, você tem remos novos em folha e as velas todas dobradinhas, bonitas, né? Saídas de fábrica. Bom, isso não significa que o seu barco vai começar realmente a andar contra a correnteza. Por quê? Porque você precisa, em primeiro lugar, remar. Essa é a primeira navegação. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Pegar estas virtudes que já estão aí na sua alma e começar a remar de verdade. Então veja, você que é recém-batizado, ou você que acabou de se confessar, você tem a virtude da caridade. Esse remo lindo, maravilhoso. Você tem a virtude da esperança. Você tem a virtude da fé. E você tem outras virtudes infusas, humanas, mas que uma vez infusas por Deus, elas ficam mais potentes, ficam capazes de atos sobrenaturais. Pois bem, mas você acabou de sair do confessionário e você diz assim: Padre, não adianta eu me confessar. Por quê? Porque eu não vejo diferença. Eu acabei de me confessar, mas não sou capaz de amar. Veja, de fato, você ainda não está amando, mas você tem um remo. Você acabou de se confessar, então a virtude da caridade está aí. Mas eu não vejo a virtude da caridade agindo em mim. Claro que não vai ver, porque ela é um hábito. Você precisa colocar isso em ação. Deixa eu explicar para você. Quando você está dormindo, você ama sua mãe? Ama. O amor está lá dentro. Ou seja, o hábito de amar a sua mãe está lá. Mas você não está fazendo nenhum ato de amor para sua mãe, não é verdade? Precisa passar para a ação. Quando você aprende a tocar piano, enquanto você dorme, a habilidade de tocar piano continua lá. Mas você não está tocando piano. A mesma coisa. Você saiu do confessionário. É como se os remos, as virtudes infusas estivessem no seu barco, só que ali, plastificados, enxutos, saídos da fábrica. Só que você precisa se esforçar.
para tirar o plástico desses remos e colocar os remos na água, molhá-los e começar a remar, começar a fazer força. Aí o seu barco vai começar a ir contra a correnteza. Aí você vai começar a amar de verdade. Nós iremos falar nos outros dias com mais detalhes sobre como é que nós podemos fazer esses atos de virtude. Mas é preciso que você entenda, em primeiro lugar, como é que funciona a mecânica da coisa. Você acabou de se confessar, o remo está aí. É importante você saber disso. Por quê? Porque muita gente desanima, muita gente desiste porque acha que não é capaz, não tem a virtude da caridade, da esperança, da fé. Você não tem uma prudência, uma justiça, uma fortaleza e uma temperança infusas, sobrenaturais, que são virtudes humanas, mas que Deus dá a você de forma mais potente. Não. Creia. Você tem estes remos, você tem essas virtudes infusas, porque você está em estado de graça. Mas veja, as virtudes requerem de nós força, ação. E os dons do Espírito Santo? Bom, os dons do Espírito Santo são diferentes, são velas. Você tem 7 velas para o seu navio. Você foi batizado, foi crismado, você recebeu os dons do Espírito Santo. Essas velas estão aí em você. Só que às vezes elas estão dobradas dentro de caixas. Você precisa estender as velas. Como que você fará isso? Pratique as virtudes. Vá praticando as virtudes, vá pedindo a Deus e as velas vão se estendendo. Aí um belo dia, o Espírito Santo vem e sopra nessas velas. Aí fica muito mais fácil ir contra a correnteza, porque você tem uma direta ação divina. A diferença entre a virtude e o dom do Espírito Santo é essa, que as virtudes você realiza com a cooperação de Deus, mas é uma ação sua, é você quem está remando. Enquanto os dons precisa sim de uma disponibilidade sua, de você ser dócil, mas quem está soprando é Deus. É Ele quem está impulsionando o barco. Essa é a diferença entre as virtudes e os dons. Essas virtudes e esses dons fazem parte deste organismo sobrenatural que existe em você pelo batismo e que é restaurado pela confissão. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem mantém vivo este organismo sobrenatural que nos torna capazes de realizar atos que estão acima da nossa natureza. Boa novena de Pentecostes. Peça que Ele venha criar em você, recriar em você este organismo sobrenatural e vivo que é graça de Deus.